que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Esse texto está narrado em Mateus capítulo 8, versos 23 ao verso 27. Posso passar aqui? Coloca para mim aí, por favor. Mateus capítulo 8, versos 23 ao verso 27. Ok, vamos lá. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Antes de dizer qualquer coisa, eu gostaria que você entendesse o seguinte: peça ao Senhor para que nunca na sua vida você repita essa frase. Sabe por quê? Porque essa frase denota um total desconhecimento da graça e do poder de Jesus Cristo na sua vida. Quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Queridos, há de pensar e saber o seguinte, que o texto que nós acabamos de ler, onde Jesus acalma a tempestade, ele aparece nos 3 evangelhos sinóticos. Quem fez o Start, Carisma Start, aprendeu o que é os evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são os 3 evangelhos chamados Mateus, Marcos e Lucas. Por que são chamados evangelhos sinóticos? Porque uma grande quantidade de histórias, parábolas em comum são narradas na mesma sequência e às vezes com as mesmas frases. Por isso chamado de evangelhos sinóticos. E esse texto que nós acabamos de ler em Mateus está repetido em Marcos capítulo 4, 35 a 41 e também em Lucas 8, de 22 a 25. Percebam que tudo era calmaria, estava tudo muito tranquilo, e esse entrar no barco, este atravessar o mar da Galileia, ele acontece depois que Jesus cura um leproso, depois que Jesus cura o criado paralítico de um centurião romano, e depois que Jesus cura, acreditem, a sogra de Pedro, e depois que Jesus expulsa demônios e depois de curar muitos enfermos. E naquele momento Jesus percebe que a multidão aumentava a cada momento, porque a sua fama havia se espalhado. E aonde Jesus estava, irmãos, as pessoas, elas se achegavam até ele, uns para aprender realmente de Jesus, outros por curiosidades, ou simplesmente outros porque precisavam de um milagre de Jesus para a sua vida ou para a vida de algum parente.
E Jesus, então, percebendo que a multidão aumentava, ele chama os seus discípulos e ordena que ele e os discípulos atravessassem para o outro lado do mar da Galileia. Jesus, como era de costume, despede a multidão, entra no barco com os discípulos e há textos que informam que com eles iam outros barcos também. E se vocês perceberam nesse pequeno filme que nós passamos aqui, quando eles entram no barco, o mar estava de almirante. Na verdade não é um mar, é um grande lago, né? É chamado Mar da Galileia por causa da sua extensão, mas é um grande lago. E quando nós estivemos em Israel, nós tivemos a oportunidade de navegar naquelas águas tranquilas do Mar da Galileia. Que emoção, né? Estar no mesmo lugar onde Jesus também esteve. Então eles entram atravessando o mar, e o mar estava tranquilo. Como diz na linguagem da Marinha, mar de almirante. Aquele mar tranquilo, suave, sem ondas nenhuma. Mas, irmãos, de repente as coisas começaram a mudar. De repente, se você percebeu, começa a aparecer algumas nuvens escuras. O vento começa a soprar. E naquela região existe um fenômeno muito grande, onde há muito vento, as águas descem ao redor e os ventos batem tão forte a ponto de fazer com que aquelas águas elas ficam bravias e chegam até a alcançar barcos que atravessam. Percebam que dentro daquele barco não estava apenas Jesus, mas estavam seus discípulos, estavam ali homens experientes, homens pescadores, homens acostumados a enfrentar situações como aquela. Mas, irmãos, a situação ficou muito difícil, porque o mar estava tão agitado, o mar estava tão violento, que batia com força no barco, e ele já estava ficando cheio d'água, de modo que todos estavam em perigo. Bom, todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro de um evento que aconteceu comigo, com Keila. Nós moramos em Macaé, nossa casa é Macaé, ali no norte fluminense, e eu trabalhava numa empresa e eles resolveram, no final de semana, no sábado, alugar um barco e ir para uma ilha próxima, a ilha de Santana. E nós então preparamos, né, toda a farofa, o frango, as empadas, salgadinhos, refrigerantes, água, e fomos com aquele grupo da empresa. Passamos o dia naquela ilha, maravilhoso. Irmãos, na volta, a onda começou a aumentar, o vento começou a bater, e o barco começou a enfrentar aquelas ondas. Ele batia e a água começou a entrar no barco. E a minha esposa olhou para mim e falou: "Você é meu super-herói. Por favor", juntou. Nossa, mãe, ali nós sentamos do lado do barquinho, ficamos sentadinho, quietinho, esperando. E no caminho, irmãos, um outro barco estava à deriva. E o marinheiro lá, o capitão do barco, vamos socorrer. E quando chegou perto, o outro barco bateu na nossa embarcação. Olha, foi um desespero dentro daquele barco que vocês não imaginam. A minha esposa olhou para mim e falou assim: "Nunca mais você me chama para ir nessa ilha. Nunca mais." E eu, claro, obedeci. Sou doido. Irmãos, imagina a situação dentro daquele barco. E diante dessa situação aterrorizante, o que nós faremos? Às vezes, irmãos, a nossa vida está igual um mar de almirantes.
muito calmo. Nada acontece assim de ruim, assim podemos chamar, que vai nos tirar do nosso centro. Mas de repente começam a vir tempestades. De repente começam a vir ventos contrários. E vou dizer para os irmãos, se nós não estivermos firmados em Cristo Jesus, nós entraremos em pânico e não saberemos o que fazer. A palavra de Deus diz que nós deveríamos nos preparar para o dia mau. Não é isso? Revestidos de toda a armadura de Deus, para que podeis resistir no dia mau. Ou seja, no dia em que você terá que enfrentar dificuldades, e você vai enfrentar dificuldades na sua vida. Em algum momento nós vamos enfrentar dificuldades em nossas vidas. Mas a grande diferença, irmãos, é como nós encaramos, é como nós enfrentamos isto. Não vou dizer que você não tem que se preocupar, não vou dizer que você muitas vezes não entra em pânico, mas eu vou dizer e afirmo com toda certeza que a diferença está na formação de estar preparado para enfrentar o iceberg. Às vezes nós achamos que nós estamos preparados. Às vezes nós achamos que nada vai acontecer conosco, que se vier, eu estou pronto, eu estou forte, eu resisto, eu aguento, porque eu estou com Jesus, amém por isto. Mas mesmo quando estamos com Jesus, irmãos, nós sofremos, enfrentamos tempestades e dificuldades. Quando tudo está bem, nós não nos preparamos para dificuldades. A Bíblia nos fala sobre a história de Jó. E sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Festança, churrasco, todo mundo comemorando, todo mundo feliz, sorrindo, comemorando. Era prática. Era prática. Irmãos, o que me chama a atenção no livro de Jó, é que não apenas havia essa comunhão em família, mas havia algo muito interessante, porque Jó, todas as vezes que seus filhos se reuniam, ele orava a Deus para poder pedir perdão a Deus dos pecados dos filhos, caso eles tivessem cometido. Era um homem de fé. Tudo estava calmo, tudo estava andando bem na casa de Jó, mas de repente vem a tempestade, vem as calamidades, morrem seus bois. Era um homem rico. Morrem as suas ovelhas, os pastores que tomavam conta das ovelhas. Os camelos foram roubados e os pastores mortos. E por fim, a tragédia maior, que não tem consolo, que tinha a morte dos filhos. A morte dos filhos. Quando Jó recebe a notícia da morte dos filhos, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tem mais, irmãos. No versículo seguinte, o texto diz: em nada, Jó blasfemou contra o Senhor. Diz alguma coisa para vocês? Tudo era calmaria na vida dos discípulos de Jesus, até que eles começam a travessia do mar da Galileia. Irmãos, quando tudo está calmo em nossas vidas, nós precisamos orar a Deus, precisamos pedir a Deus que quando o dia mau chegar, nós possamos enfrentá-lo com sabedoria, com serenidade,
e descansando no poder de Deus, porque embora nós não possamos perceber, embora nós não possamos ver, Deus está no controle, Deus está presente, Deus se faz presente na calmaria, na tempestade, na doença, na sanidade, enfim, em toda e qualquer situação, Deus está presente. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Amém. Paulo diz isso, quando ele diz: irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em Efésios 6, versos 10 e 11 diz isso: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Hoje pela manhã eu pregava lá em Barcelos. Eu disse para aquela igreja: se existe alguém que sabe como destruir famílias, se existe alguém que sabe como destruir a fé de alguém que não está firmado no Senhor, é o diabo, é o Satanás, é o capiroto, é o bicho ruim. Ele é o ladrão dos sonhos. Ele rouba ou tenta roubar. Rouba de quem não está firme no Senhor, mas tenta roubar de todas as formas e maneiras a nossa comunhão. Tenta roubar a nossa família, tenta roubar a nossa fé, tenta nos tirar do centro da vontade de Deus. Mas para que isso não aconteça, nós temos que estar revestidos do poder, da unção, de toda a armadura de Deus.